Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We see in the scripture this phrase. Na Sagrada Escritura, nós vemos a frase decentemente e em ordem. A palavra decente significa muito mais do que apenas aceitável. Significa aquilo que é apropriado, com base nas instruções de Deus e no próprio caráter de Deus. Quando nós nos esforçamos para conseguirmos isso, como consequência, haverá uma ordem, algo se manifestará e os propósitos de Deus se realizarão. E quando esse propósito que Deus tem para uma determinada situação da sua vida, naquele momento se cumpre, então a justiça é vista, a glória de Deus também é liberada e coisas boas acontecem. Nós precisamos reconhecer que os caminhos de Deus são a única maneira de experimentarmos o que é verdadeiramente bom. E, como dissemos em nosso chamado à adoração, o que realmente satisfaz, essa satisfação supera todos os ataques, todos os sucessos do inimigo em nossa vida. Nós precisamos confessar que, às vezes, nós pecamos, nós falhamos com Deus, e essas são vitórias para os inimigos. Mas, por meio do arrependimento, por meio da obra milagrosa de Deus, por meio do Espírito Santo em nossa vida, podemos ver essas coisas sendo redimidas, ou seja, sendo mudadas, ou ainda sendo transformadas naquilo que pode trazer uma satisfação piedosa. Nosso Deus é bom. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo capítulo 5. Repetindo, livro de 1 Timóteo capítulo 5. Aqui, nesta epístola pastoral, nós vemos que Paulo está ensinando Timóteo como líder, um jovem líder de uma congregação ou de algumas congregações, a como colocar as coisas na ordem correta, como as coisas devem ser feitas decentemente, isto é, de maneira apropriada a cumprir os propósitos de Deus e manifestar sua glória. Vamos ver nesta lição, e em maior escala na semana que vem, que Paulo está falando sobre as viúvas. Vamos então para 1 Timóteo capítulo 5, começando no versículo 1. Ele logo discorre, dizendo assim: ao ancião. Esse termo pode significar alguém que seja apenas idoso, ou alguém que tenha uma posição de liderança dentro da igreja. Alguém que é considerado respeitado e que sua visão, sua liderança também é respeitada. Mas isso não significa que só porque alguém é ancião, que ele está sempre certo. Portanto, Paulo diz a Timóteo, ao ancião, não repreenda. A palavra usada para repreensão denota um certo grau de aspereza, um grau de desprezo público, talvez. Então ele diz a essa pessoa, a um ancião, não repreenda. Mas em vez de repreender, o que ele deve fazer? Mas exorte-o, ou encoraja-o. Encoraja-o como um pai. O termo pai está sendo usado aqui porque nós sabemos que, de acordo com a Torá, devemos honrá-lo. Essa palavra significa dar glória aos pais, tanto para sua mãe quanto para seu pai. Portanto, ao ancião,
não haja de maneira desonrosa, como alguém desrespeitoso, mas encoraja-o, assim como seu pai. E os mais jovens, ou seja, não a um ancião, mas os que são homens, mas mais jovens, se estiverem agindo de maneira desordenada, não de acordo com a verdade, repito, encoraje-o. Como? Como a irmãos. Como você faria com alguém que você realmente ama, como a seu próprio irmão. Depois, no versículo 2, há uma mudança do masculino para o feminino. Aqui temos a mesma palavra para um ancião, ou seja, uma anciã. Provavelmente está se referindo à esposa de um ancião, ou simplesmente a uma mulher idosa. Como o texto é o mesmo, fica subentendido que deve-se também encorajá-las, não repreendê-las. Assim está escrito: encoraje-as como as mães, ou seja, as mulheres mais jovens, moças. Assim como vimos anteriormente, homens mais jovens. Mulheres mais jovens também como as irmãs. Mas tem uma diferença aqui. Quando chegamos a essas moças, sim, nós encorajamos. Nós queremos colocar as coisas em ordem. Mas algo está sendo enfatizado. Algo está sendo colocado em destaque. Do que ele está falando? Bem, não apenas encorajá-las, como você faria com sua irmã, mas ele diz, com toda pureza. Esta é provavelmente uma referência, se olharmos para isso talvez da posição da comunidade judaica. Em vez da palavra pureza, talvez a palavra hebraica seria snua, que tem a ver com modéstia, tem a ver com a adequação em relação a como uma moça, ou todas as mulheres se apresentam para esse fim. É simplesmente enfatizar, a encorajá-las a serem mulheres modestas. E como vimos anteriormente, isso pode gerar em grande parte em torno de trajes, da forma como se vestem, como os outros as veem. Será que elas estão dando exemplo de modéstia? E como a palavra diz aqui, de pureza, isso é muito importante. Agora vamos mudar para o cerne desta passagem, que são as viúvas. Sabemos que, biblicamente, a Escritura dá instruções sobre as viúvas. As viúvas ocupavam um papel importante dentro da igreja de Israel, onde lhes foi instruído, ordenado a cuidar dessas mulheres mais velhas, que eram viúvas, pois seus maridos haviam morrido. Havia ofertas feitas para elas. Elas ocupavam funções no templo, sendo que, na época do Antigo Testamento, oravam incansavelmente no templo. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Lucas, uma mulher com o nome de Ana. Ela estava lá e orava continuamente. Lembre-se disso porque isso será apresentado mais tarde nesta passagem. Agora, olhe novamente para o versículo 3, onde está escrito: cuide das viúvas. E depois diz que verdadeiramente são viúvas. Só porque uma mulher perdeu o marido não significa que ela se enquadra nesta categoria. Dentro do contexto de que estamos falando sobre as viúvas. Sobre as viúvas que têm funções, sobre viúvas que, na igreja onde frequentam, assim como vimos entre os filhos de Israel, também assumem uma responsabilidade pessoal. Deixe-me dizer que, na minha opinião, somos todos culpados dessa situação. Não estamos fazendo um bom trabalho a esse respeito. Isso é algo que Paulo enfatizou a Timóteo. Portanto, deveria ser recebido e também deveria ter o mesmo significado que Paulo deu nesta passagem da Escritura. Então, olhem novamente. Diz aqui, voltando ao versículo 3. Cuide das viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se, agora olhe para o versículo 4. Mas se ela tiver filhos ou netos, ele diz
que eles aprendam primeiramente a serem piedosos em sua própria casa. O que significa que, se esta mulher que é viúva, se ela tiver filhos ou netos, eles precisam ser ensinados. Eles têm que aprender primeiramente, como prioridade, se quiserem ser indivíduos piedosos, a começarem em sua própria casa. Aqui, obviamente, faz-se referência à família, pois esta santidade, esta piedade, deve começar com aquela viúva em sua própria casa, em sua própria família. Portanto, antes de se tornarem um fardo, uma obrigação financeira para uma igreja, antes de tudo, a família, os filhos, a próxima geração ou a segunda geração precisa cuidar de sua mãe ou avó. Isto é apropriado e remonta ao que vemos na Torá, que você honra aqueles que lhe deram a vida, isto é, os seus pais, e você honra aqueles que são mais velhos, que são idosos. Continuando, diz aqui, mas se uma viúva, filhos ou netos, tiver, que eles aprendam primeiramente. É questão de prioridade, a cuidar que sua própria família seja santa, piedosa. A próxima palavra é recompensa, pagamento como contrapartida. Dessa forma, está escrito, e a recompensar, retribuindo pelo bem recebido. E este pagamento, esta doação da próxima geração ou da segunda geração de sua mãe ou avó diz, pois isso é aceitável. Isso é aceitável e bom. É bom e aceitável diante de Deus. Repetindo, que estas pessoas retribuam. Retribuam a quê? Veja, é muito importante que esta palavra seja recompensa, ou seja, não se trata de uma compra, mas sim de uma retribuição. Da mesma forma que nossos pais e nossos avós impactaram nossa vida, deveríamos ter esse reconhecimento, querer reconhecer cuidando deles, estando dispostos a dar dos nossos recursos para eles antes que a igreja faça isso. Continuando, está escrito, pois isso é bom, ou seja, a vontade de Deus, e aceitável diante de Deus. Versículo 5. A que é realmente viúva. Veja aqui outra coisa sobre ela. E desamparada. Isso implica exatamente o oposto do que aprendemos. Esta mulher não tem filhos que estejam presentes ou que estejam vivos ou que sejam capazes. Então, no que diz respeito ao seu sustento, ela está verdadeiramente sozinha, desamparada, mas ela demonstra. O que ela demonstra? Ela testemunha que tem esperança no Senhor. Neste contexto, esta palavra indica dependência. É interessante que esta palavra esteja no tempo perfeito. O tempo perfeito em grego. Não confunda com o tempo perfeito em hebraico. São duas coisas diferentes. O tempo perfeito em grego implica que ela tem esperança e que ela demonstrou essa esperança no passado. Essa esperança ainda está viva e sendo demonstrada hoje que sua fé, sua confiança está em Deus. E percebemos uma forte convicção de que ela continuará nesta esperança no futuro, o que significa que sua fé em Deus não é um capricho, não é algo temporário por causa de seu problema, mas que ela tem uma reputação consistente de que ela confia em Deus. E sua vida reflete constantemente essa confiança. É disso que estamos falando, de forma que sua esperança esteja no Senhor. E ela continua. Veja, novamente essa esperança no Senhor se manifesta por ela ser fiel ao chamado de uma viúva.
E vamos ver o que é ser verdadeiramente uma viúva no sentido bíblico, não apenas uma simples compreensão. De forma simples, uma mulher foi casada, seu marido morre e ela é viúva. Não estamos falando somente sobre isso. Essa mulher pode não ser qualificada para o termo usado no sentido bíblico, como a que é verdadeiramente viúva. Ou seja, verdadeiramente espera-se que ela seja apoiada e cuidada pela sua igreja. Ela precisa ser alguém que constantemente continua, persiste em súplicas e orações. Veja só, de noite e de dia. Agora, isso é o que vimos sobre a mulher no livro de Lucas, que fez aquela profecia, aquela declaração profética sobre o Messias. E também vemos a obra do Messias. Então, tudo isso é muito importante. As viúvas não são apenas mulheres de quem temos pena, mas elas têm um papel importante, um papel valioso, porque nada é mais importante do que a oração. A oração traz grandes mudanças. Portanto, se ela estiver continuamente comprometida em fazer súplicas e orações, tanto de noite quanto de dia, esse é outro termo que implica em consistência. Ela é verdadeiramente uma viúva. Agora, vamos para o versículo 6. Mas, aqui vemos algo que é o contrário. É assim que você pode discernir se esta mulher que perdeu o marido é, de fato, uma candidata a ser colocada nessa categoria de apoio à viúva. Está escrito, mas se ela... E há uma palavra que está sugerindo que nós traduziríamos para português como em relação à autoindulgência. Alguém que está procurando e buscando as coisas boas da vida. Ela não está procurando uma vida tranquila e simples. Ela simplesmente não está procurando o sustento, a provisão diária para que ela possa viver como sacrifício a Deus ao fazer orações e súplicas pelos outros. Se ela está mais preocupada em viver no luxo e em se satisfazer simplesmente, o foco de sua vida está em si mesma. Diz o versículo 6, se for esse o caso, então a vida dela, o seu viver, e isso seria basicamente falando que seu modo de viver está como? Está morto. Então, ela não está sendo exemplo de vida na fé, mas a sua vida fala daquilo que está morto. Agora vamos entender uma coisa. Quando falamos sobre o reino, o que deve vir à nossa mente é a vida. O reino produz uma qualidade, um caráter de um tipo específico de vida. Porém, quando estamos focados no mundo, a consequência do mundo é a morte. A vida do reino neste mundo é a morte. Portanto, esse trecho está simplesmente dizendo o seguinte: se ela coloca relevância em si mesma e na vida neste mundo, então ela é realmente alguém que está praticando a morte e não a vida. Isso é o que a sua existência representa. Portanto, ela não deveria ser levada para esse grupo de viúvas. Vamos continuar, veja o versículo 7. Paulo diz, essas coisas, o que já falei para você, e além disso, o que ainda vou compartilhar com você, essas coisas ordeno para que eles sejam irrepreensíveis. Preste atenção, irrepreensíveis. A quem está se referindo? Quem é eles? Podem ser as viúvas? Ou poderíamos estar falando sobre a congregação no sentido coletivo? Se uma congregação souber como tratar com essas viúvas de maneira adequada, quais inscrever, quais não inscrever, então eles terão um testemunho piedoso. Eles serão uma congregação irrepreensível. Veja agora o versículo 8. Mas se alguém... Aqui está falando sobre os membros, os irmãos da igreja, aqueles que talvez tenham mãe ou avó que sejam viúvas. Diz aqui,
Mas se alguém, a própria casa, ele não sustenta. Depois vem a palavra especialmente. Então, especialmente, se alguém, a própria casa, a sua família, ele não sustenta, continuando, este nega a fé. Você sabe o que é importante? Que essa negação da fé também está no tempo perfeito grego, que fala que ele fez isso. Ele está fazendo isso e não vai haver mudanças em sua vida. Toda essa informação nos apresenta um princípio importante. Quando alguém, novamente, lembre do misgere, da estrutura, da plataforma com a qual Paulo começou com as palavras decentemente e apropriado. Aquilo que ele fala não para repreender, mas para encorajar. Assim, se houver alguém que não estiver fazendo a coisa certa, se você confrontá-lo com amor para encorajá-lo a fazer a coisa certa, essa pessoa pode se arrepender depois de ter sido confrontado e dizer: é mesmo, você está certo. Eu preciso fazer mudanças em minha vida. Eu não estou agindo como Deus gostaria. Portanto, você ganhou o seu irmão, isto é, você teve vitória com o seu irmão nessa situação. Aqui, o irmão é um companheiro crente. Mas se alguém rejeita isso constantemente, ele até tem condição, mas não vai dar nada para a mãe dele, para a avó dele. Ele não está interessado. O que diz aqui? Que tal coisa ele está negando. Literalmente, ele negou, ele nega, e ele continuará negando a fé. E ele é pior do que, veja o que diz aqui, do que um incrédulo. Por quê? Porque há muitos incrédulos que percebem esta verdade básica de cuidar dos pais e avós, compreendendo esse relacionamento familiar, que eles investiram suas vidas em você, que eles o trouxeram à vida, que criaram você, cuidaram de você. Então é simples, é natural. E se alguém não se submete a essas verdades, como ele diz aqui, eles são piores do que um incrédulo. O versículo 9 diz assim: a viúva você inscreve. Ou seja, você a coloca nesta categoria para apoiar este grupo de viúvas. Se uma viúva que não alcançou 60 anos, basicamente, ele fala para só trazer quem chegou nessa idade. Elas precisam ter 60 anos. Continuando, Paulo diz, e esse é um versículo muito importante, somente a viúva que foi. Novamente, o verbo está no tempo perfeito. Ele está falando de algo que é consistente, de algo que está acontecendo, que esta mulher tem um testemunho no passado. As pessoas reconhecem isso agora e estão confiantes de que vai continuar assim. Do que se trata? Que foi esposa de um homem só. Aqui nos lembramos de algo. Para que um homem fosse diácono, presbítero, bispo, ou seja, pastor em uma igreja, ele precisava ser um homem de uma só mulher, ou seja, casado apenas com uma pessoa, não com várias. Não está falando sobre ser casado com uma mulher de cada vez, mas com uma mulher em sua vida. Aqui está dizendo essa mesma coisa que, para que ela possa ser inscrita, para ser direcionada a esse grupo, ela precisa ter pelo menos 60 anos de idade e ter a prova de ser a mulher de um homem só. Em outras palavras, que ela foi casada uma vez. Agora caminhemos para o versículo 10. Também que ela seja conhecida por suas boas obras.
Observe que esta mulher está sendo examinada não de forma negativa, mas sua vida está sendo avaliada se ela tem como provar que demonstrou sua fé, tendo feito assim em todos os aspectos de sua vida. Então, antes de tudo, ela está comprometida com o reino e não com as coisas deste mundo. Ela tem pelo menos 60 anos e ela só foi casada uma vez. E que em boas obras ela se envolve e que tem a seu favor um testemunho dessas boas obras. E que ela criou seus filhos de forma correta, que ela recebeu a estranhos, mostrando hospitalidade e prossegue. E se os pés dos santos ela lavou. Ou seja, ela tem um testemunho humilde de ter acolhido em sua casa pessoas de fé. Ela exercitou a hospitalidade básica, tendo lavado seus pés, assim como o Messias lavou os pés dos discípulos, mostrando humildade e disposição em servir, de forma que o orgulho não está no centro de sua existência. Versículo 10, segunda parte. E se os aflitos, os que estão sofrendo, se ela ajudou, ou seja, olhando para trás em sua vida, quando havia alguém que estava passando necessidade, alguém que estava machucado, alguém que atravessava um problema, ela, de acordo com sua capacidade, ela se envolvia. Ela tinha um testemunho de ser uma mulher que se envolvia nas práticas de boas obras, exercendo a hospitalidade, demonstrando humildade e disposição para se mostrar, mas não com desejo de se satisfazer com as coisas deste mundo, mas desejosa de caminhar nos mandamentos de Deus. Então aqui diz que, neste caso, ela deveria ser inscrita. Finalmente, olhe o versículo 10, o final do versículo 10. Se todas as boas obras ela seguiu, e a implicação é que ela seguiu. Novamente, um testemunho de que esta mulher queria servir a Deus, que ela estava comprometida de forma que a comunidade haveria de reconhecer. Então, não é simplesmente pela condição física. Ela era casada. Se o marido agora morreu, então nós ajudamos. Não. Está se falando sobre trazê-la a uma condição em que a igreja constantemente cuide de seu bem-estar físico. De forma que ela tenha um lugar para ficar, que ela tenha roupas, que ela tenha comida, que ela tenha sustento para poder realizar o novo ministério que lhe foi dado, para ser considerada como verdadeiramente uma viúva que se ocupará de orações e súplicas, sendo um instrumento do ministério dentro daquela comunidade. Isso é o que Paulo está instruindo Timóteo. O motivo pelo qual Paulo dedicou tanto tempo nesta questão, em relação a esta epístola pastoral, tem muita relevância. Novamente, eu simplesmente pergunto às igrejas: será que estamos fazendo assim? Será que estamos reconhecendo esta verdade bíblica ao envolver mulheres idosas, viúvas, dizendo: vocês precisam ser mulheres determinadas a fazer algo? Ou seja, a estarem determinadas a fazer da oração o alicerce de sua vida, o alicerce de um ministério? E ao agir assim, serem as que intercedem dentro da igreja, fazendo isso como um corpo de viúvas, um grupo de viúvas que são chamadas e separadas para esse propósito. Isso mostra a importância da oração e o quanto uma pessoa, uma viúva que tem esse chamado, está em uma posição muito significativa, de muita honra. Finalmente,
Veja o versículo 11. Mas as viúvas mais jovens, sabemos que para estarem nesta categoria, elas devem ter atingido a idade de 60 anos. Mas ele diz que as viúvas mais jovens não. Por quê? Pois quando seus desejos crescem. O significado dessa frase é que, porque são mais jovens, talvez estejam muito comprometidas neste momento de necessidade como crentes. Mas ele diz que há uma tendência para as mulheres mais jovens assumirem um compromisso. Sim, eu quero servir o Messias de forma única. Porém, quando seus desejos crescem, isto é, quando elas começam a se afastar, o que acontece? Diz a palavra: casar elas desejam. Em mulheres mais jovens, há uma tendência de elas se afastarem desse estilo de vida, desse compromisso com a oração. E quando elas começam a se afastar, o que acontece? Elas querem se casar novamente. É sobre se casarem. É isso que ele está dizendo. E que veremos agora no nosso último versículo, versículo 12. Aqui ele está dizendo assim: quando alguém assume o compromisso público, diz assim: eu serei usada por Deus para esse propósito. Estou comprometida em fazer isso. É isso que farei pelo resto da minha vida. Depois, elas deixam de ter esse pensamento. Sem dúvida, essa é uma declaração de desrespeito, pois ela traz desrespeito sobre essa mulher e sobre a sua igreja. Prosseguindo, veja o versículo 12 que diz: para ter crima. O que é crima? Julgamento. A palavra crima também pode significar condenação. Ela faz assim e se afasta. Ela tem a condenação porque a prioridade de sua fé, vejam, é a mesma palavra, a primeira prioridade da sua fé. O que ela fez? Deixou de lado. Ela não continuou nesse chamado que ela reconheceu. Mas quando as circunstâncias podem ter mudado, ela encontrou alguém com quem se casar. Ela encontrou uma oportunidade diferente. Ela estabeleceu esta prioridade que ela testemunhou, que era a prioridade de sua vida. Ela a deixou de lado para mudar para algo que fosse diferente deste chamado à oração. A ser uma mulher de oração para aquela igreja e até para alguém daquela igreja. Deixe-me assim concluir dizendo que há uma grande necessidade da igreja em reconhecer as viúvas, reconhecer a sua necessidade, reconhecer esse papel especial e fazer parte dos seus orçamentos para apoiar as viúvas que são verdadeiramente viúvas. E é claro que tem essa necessidade financeira. Pode haver uma mulher que atenda a todas as categorias, todas as credenciais, etc., por ser viúva. E ela pode ser levada a este grupo. Louvado seja Deus por isso. Mas ela pode não ter a necessidade financeira. Pode ser financeiramente bem de vida, rica. Ela ainda pode ser viúva, mas não fará parte daquela pensão que a igreja dá às viúvas que estão sozinhas, que não têm recursos financeiros e que são dependentes. Então, vamos assumir o compromisso de que nas igrejas que frequentamos, que comecemos a pensar em como praticar essa mensagem bíblica que Paulo deu a Timóteo sobre a importância dessas viúvas. Bem, vou encerrar por aqui. Até semana que vem. Shalom, desde Israel. Next week, Shalom from Israel.
Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.